É isso aí, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo do nosso ITCMD, professor. Estou gostando da aula, porque tem muita coisa interessante aqui para poder cair em concurso. É verdade. Veja, quando a gente fechou a aula passada, falávamos sobre a competência para tributar e falávamos do ITCMD nos bens imóveis. E é a regra mais fácil, porque o local onde o imóvel se encontra é para onde é devido o tributo. Tudo bem? Mas agora a gente vai falar da parte mais complexa, que são os bens móveis. Por que, professor, que é mais complexo? Porque a regra dele vai variar tanto para a situação causa-mortes, quanto para a situação intervivos, quanto para a situação relacionada a ele está sempre mudando aonde que está o bem imóvel, onde está o meu carro? Ele anda, né, onde levar o carro, para onde ele, existe essa situação, quer dizer, onde estão minhas ações, onde está... Então, o bem imóvel tem diferente tratamento tributário, como nós vamos ver agora. Vai na telinha para a gente ver. O artigo 4º, ele fala assim, ó, o imposto é devido a este Estado. 2. Em relação aos bens móveis, títulos, créditos e direitos. Quando? Letra A, primeira situação. Na situação causa-mortes, ou seja, na sucessão. 1. Tramitar nesse Estado o processo judicial de inventário e arrolamento. Então, se o arrolamento é feito aqui, tributo para o Espírito Santo. 2. Tenha sido nesse Estado o último domicílio do autor da herança, no caso de escritura pública. Por que isso, professor? Olha aqui para mim. Por causa do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é que determina que o nosso inventário, apesar de hoje poder ser feito de forma extrajudicial, ou seja, você não precisa entrar com uma ação judicial, o nosso inventário tem que ser feito no local do último domicílio do decujus. Então, se o último domicílio for o Estado do Espírito Santo, é para onde é devido o nosso inventário e é para onde é devido o ITCMD, no caso de bens móveis, causa-mortes. Vai na telinha. Então, por isso que ele fala, se tenha sido o último domicílio nesse Estado do autor da herança, no caso da escritura pública. Ou 3. O herdeiro ou legatário forem domiciliados neste Estado. Veja, se o herdeiro ou legatário for domiciliado nesse Estado e o inventário e o rolamento se der no exterior. Situação interessante aqui, olha aqui para mim, porque quando você for ver a Constituição Federal, você vai ver que quando o herdeiro ou o inventário se der no exterior, caberá à lei complementar federal tratar do assunto. Quando o inventário se der no exterior, quem vai tratar da matéria é a lei complementar federal. Nós não temos a lei complementar federal tratando do assunto, por isso... Nesta situação, na falta dessa lei complementar federal, os estados se utilizam da sua competência suplementar. Então, o Estado do Espírito Santo colocou no artigo 4º da sua lei, pela sua competência suplementar para tratar de assuntos do seu interesse, que se o inventário se der no exterior, eu vou cobrar no endereço onde está o herdeiro ou legatário no Brasil. Se tiver no Espírito Santo, tributo para o Espírito Santo. Ah, professor, então ele tinha ações do Facebook lá nos Estados Unidos. É verdade, são bens móveis. Ah, é? E ele faleceu e deixou herdeiros lá no Espírito Santo. Pois é, incide ITCMD nesse inventário internacional para o Estado do Espírito Santo, porque o herdeiro é aqui localizado. Tudo bem? Volta na telinha. Bom, e a 4ª situação sobre bens móveis. O herdeiro ou legatário forem domiciliados nesse Estado. Então, o herdeiro ou legatário tem domicílio aqui. E o autor da herança era residente ou domiciliado no exterior, ainda que o inventário e o rolamento tenham sido processados no país. Veja que mesmo que o autor da herança fosse domiciliado no exterior, mas o inventário e o rolamento for feito em algum outro estado, se o herdeiro ou legatário tem domicílio aqui, vai ter imposto para cá, segundo o que fala a lei, né, estadual. Veja que aqui nós estamos utilizando, então, da competência suplementar dos estados, prevista no artigo 24 e parágrafos. Recentemente, eu acho que tem dias, olha aqui para mim, o Supremo Tribunal Federal declarou que não cabe aos estados usar a competência suplementar para poder tratar desse assunto das heranças quando o inventário se der no estrangeiro. Não caberia, caberia a lei complementar federal somente, não os estados tratarem. Então, é o posicionamento recente do Supremo Tribunal Federal. Ainda não caiu em prova, mas não vai cair na prova de legislação.
Provavelmente vai cair na prova de tributário, essa informação que eu estou dando para você. Tudo bem? Então, recentemente, o Supremo se tornou contrário a esse posicionamento dos estados de fazerem por leis ordinárias estaduais, o que a princípio seria a tributação de heranças tidas no estrangeiro. Volta na telinha. Mas para nós, para a prova, é tudão legislação. Eu vou levar a lei debaixo do braço e é assim que a gente vai trabalhar até a prova. Tá bom? Na hipótese de transmissão por doação, 1. Doador tenha domicílio nesse estado, ou 2. O doador for pessoa sem residência ou domicílio no país e o donatário for domiciliado nesse estado. Então veja que na doação, se o bem é móvel, eu vou ver se o domicílio do doador é nesse estado. Agora, se o doador for pessoa sem residência no país, eu vou para o donatário nesse estado. Então, o doador tem residência no estrangeiro, eu vou para o donatário nesse estado. Tudo bem? Então, está aqui as regras de competência para fins do nosso ITCMD. Bom, agora nós vamos falar de não incidências do tributo. O artigo é o 5º, ele fala o seguinte: o imposto não incide sobre a transmissão causa-mortes ou por doações, em que figure como herdeiro, ou seja, vão receber, como legatário, ou seja, vão receber em testamento, ou donatário, vão receber em doação. Então veja, as pessoas que nós vamos falar aqui vão receber as doações. Então a dona Ana está achando que a União está precisando de dinheiro e ela é multimilionária e ela veio a falecer, deixou em testamento tudo para a União. Incide ITCMD? Você vai dizer que não incide porque a União está sendo a destinatária dessa doação. E ela, como herdeira, não vai pagar o imposto. Está parada por não incidência. Tá certo? Estados, Distrito Federal e os municípios. Autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Partidos políticos, inclusive suas fundações. Templos de qualquer culto. Então entrou todo mundo aqui, né, professor? Entidade sindical de trabalhadores. Instituição de educação e de assistência social sem finalidade lucrativa. Então, entrou uma galera aqui nessa situação, professor. Exatamente. Tá certo? Então, essa galera normalmente está relacionada a outras imunidades que você conhece na Constituição Federal. Então, a imunidade religiosa dos templos, a imunidade das pessoas jurídicas de direito privado. Então, elas todas estão aqui citadas. Vamos lembrar, olha aqui para mim, que a imunidade recíproca, a imunidade religiosa, a imunidade das pessoas jurídicas de direito privado são sobre impostos, sobre patrimônio, renda ou serviços. Tanto o IPVA quanto o ITCMD são tributos sobre o patrimônio. Então, elas alcançam os dois impostos estaduais importantes aqui, né? E alcançam o ICMS quanto a serviços somente. Então, a imunidade dos partidos políticos, das fundações partidárias, dos templos de qualquer culto, elas alcançam o ICMS nos serviços, ITCMD nas transmissões recebidas e IPVA na propriedade de veículos com motor. Tudo bem? Volta na telinha. Agora, a imunidade alcança também o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à impressão dos mesmos. Então, entra aqui, livro, jornal, periódico, papel destinado à impressão, como amparados pela incidência também do imposto, pela não incidência do imposto. E aqui vem um detalhe. Caiu em prova, aí tem caído em prova. Doação de biblioteca para o filho. Biblioteca raríssima de exemplares, R$1 milhão. Caiu na prova de concurso, né? E aí, professor, como é que funciona esta situação? Doação de biblioteca. Olha aqui para mim. Não tem para onde correr, não, né? Então, essa doação de biblioteca para fins efetivos aí a respeito da situação, ela é amparada por não incidência, por causa da imunidade objetiva. Vou falar de novo. Ela é amparada por não incidência por causa da imunidade objetiva. Tá certo? Então, livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão dos mesmos não tem incidência do imposto. Tá certo? Volta na telinha. Então, doação de biblioteca está fora aí do campo de incidência. Bom, aí ele fala assim, ó, o imposto, as hipóteses de não incidência previstas para as entidades mencionadas no inciso 1, B e D,
B é o templo, não, B é a autarquia, as fundações mantidas e instituídas e mantidas pelo poder público. E D é o templo de qualquer culto. Aplicam-se as transmissões de bens ou de direitos quando vinculados às suas finalidades essenciais, ou seja, as doações têm que ser para a finalidade da autarquia, tem que ser para a finalidade do templo de qualquer culto, para que tenha aquela hipótese amparada ali pela não incidência. Tá certo, pessoal? Guarda para a gente poder entender e levar para a nossa prova. O que mais que ele fala aqui, ó? Ele diz aqui, ó, compreende, né, a não incidência de que trata o inciso 1, letra C e E, 1C e E. Está falando aqui, ó, partido político, fundações partidárias, entidades sindicais de trabalhadores, instituição de educação e assistência social sem finalidade de lucro. Então, para essas, ele fala assim, ó, condiciona-se a observância dos seguintes requisitos pelas entidades nelas referidas. Letra A, não poderão distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou renda a qualquer título. Então, conforme está lá no CTN, artigo 14. Também, letra B, tem que aplicar integralmente no país os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais. E letra C, manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Então, ao cumprir esses requisitos, inclusive mantendo sua escrituração contábil e fiscal, essas entidades vão estar amparadas por a não incidência do nosso imposto. Bom, aí ele fala assim, ó, parágrafo 3º, o disposto neste artigo não dispensa a prática de atos assecuratórios do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação de regência do imposto, ou seja, o fato desses entes não estarem pagando o ITCMD não os dispensa de cumprirem obrigações acessórias. Agora nós vamos para 3 situações importantes a respeito de não incidências, muito importantes, que também devem ser levadas em consideração. Parágrafo 4º. O imposto não incide também, 1. Sobre a transmissão em que o herdeiro ou legatário renuncie à herança ou legado, quando feita sem ressalva ou sem condição em benefício do monte, e em que não tenha o renunciante praticado qualquer ato que demonstre aceitação anterior desta herança ou do legado. Olha aqui para mim, queridos, guarda essa informação para levar para a prova. Se você, a princípio, tem uma determinada herança para receber e você quiser renunciar definitivamente para não receber, você tem que fazer isso de forma expressa, seja no processo judicial, seja no próprio inventário, você de alguma forma tem, ou num ato de cartório, você tem que ir lá de uma forma expressa renunciar. Essa renúncia chama-se renúncia em favor do monte, ou renúncia pura e simples, é um ato unilateral, eu não quero mais receber. E aí o que acontece? Mediante essa renúncia, estamos amparados por uma não incidência do tributo, porque não é transmitido para você. Tome cuidado, que é diferente você renunciar e é diferente você, a princípio, tomar um posicionamento de receber e depois devolver. Então, o receber e devolver é tributado tanto a vinda quanto a volta. Agora, se você, a princípio, renunciar em favor do monte, tem que ser uma renúncia expressa e aí não tem incidência do tributo. Tá bom? Volta na telinha. Então, essa renúncia aí é aquela que a gente já tinha falado para você, é o que nós chamamos de renúncia pura e simples. Ou renúncia abdicativa. Todos esses nomes aparecem em prova de concurso. Tá certo? Então, guarda aí. 2. No recebimento de capital estipulado de seguro de vida ou pecúlio por morte. Então, o decujus fez um seguro de vida e deixou seus beneficiários os herdeiros, né? E aí eles vão receber sobre esse seguro de vida. Isso não entra dentro da herança, né? O que ele recebe de seguro de vida está amparado por não incidência. É um contrato de prestação de serviço, onde ele vai ter o pagamento do IOF federal, né? Imposto sobre Operações Financeiras Seguro, e não tem nada a ver com incidência do tributo. A mesma coisa, o pecúlio por morte, também não vai haver incidência do nosso imposto.
Fechou, pessoal? Guarda para a prova. 3. Na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real que resulte na consolidação da propriedade plena. Então, o que é o usufruto, professor? É um direito real sobre bem de terceiros. Na instituição do usufruto, você tem a incidência do ITCMD. Por exemplo, o João era dono da terra. Aí ele fala assim, vou deixar a terra para os meus netinhos, porque eu estou prestes a falecer. Então, ele fica com a nua propriedade, ou seja, ele ainda é o dono do seu João, mas ele deixa para os netos o que nós chamamos do direito de usufruto. Quando ele vier a falecer, está extinto o usufruto e a propriedade plena vai ficar com os netos. Ele está falando aqui, na extinção do usufruto ou de qualquer outro direito real, então pela morte, por exemplo, aqui no proprietário, que resulte na consolidação da propriedade plena, ou seja, os netos vão ficar com o usufruto mais a nua propriedade, e nós temos uma situação de não incidência. Provavelmente porque na instituição do usufruto já houve a incidência do tributo. Na extinção, pela morte, não vai haver nova incidência do tributo. Já houve a transmissão para os netos, que era o que se queria. Tudo bem, pessoal? Guarda para a prova. 4. Sobre o fruto e rendimento do bem do espólio, havidos após o falecimento do autor da herança. Veja lá, sobre o fruto e rendimento do bem do espólio. Então, o que é o fruto e o rendimento dos bens do espólio? Havidos após o falecimento do autor da herança. Olha aqui para mim. Quando a pessoa vem a falecer, olha o que nós fazemos, olha aqui para mim. Nós tiramos uma foto do patrimônio de decúbito. Pá! A foto. Então, a gente tira aquela foto. Mas eu tinha, o decúbito tinha um imóvel que estava alugado. E aí demorou 2 anos para fazer o inventário. E aqueles aluguéis todos que foram recebidos durante aquele período, tem nada a ver mais com a herança. Aquilo ali está fora do campo de incidência. Por quê? Porque a incidência é sobre a fotografia. É sobre a foto que você tira do patrimônio no dia da morte. Por isso que a gente fala que a abertura da sucessão se dá com a morte do decúbito. Quer dizer, é o direito à saicine, já ouviu falar? O direito que os herdeiros têm ao patrimônio do decúbito na data da sua morte. Morreu, fato tirador. Morreu, fato tirador. Por isso que tem muitos colegas que não podem ser, inclusive, contribuintes desse imposto. Porque eles ficam ali lendo o boletim de ocorrência, lendo os obituários, aí fica assim, vendo causa morte. Não pode ser assim, senão não dá nem para você começar a trabalhar com isso. Tudo bem? Volta na telinha. Então, esse fruto ou rendimento do bem são os aluguéis devidos pelos imóveis, devidos pelos veículos que forem alugados, né? Depois do falecimento do autor da herança. Então, com a morte do decujus, nós temos o que nós chamamos a abertura da sucessão. E mediante a abertura da sucessão, você tem ali que todo o aluguel posterior a essa data, você tira a foto do patrimônio do decúbito. Então, você tirou a foto ali, né? Aí, tudo que for depois dessa data, né, que foi recebido após essa data, a gente vai dizer que, no caso que é um fruto ou rendimento de um bem do espólio, não está dentro desse campo de incidência. Parágrafo 5º. A não incidência a que se refere a linha E do inciso número 1. Então, a linha E do inciso 1. A entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e assistência social sem finalidade de lucro. Aplica a instituições de educação ou de assistência social sem fins lucrativos que preste os serviços para os quais foi instituída e os coloque à disposição da população em geral em caráter complementar às atividades do Estado. Artigo 6º. Momento da ocorrência do fato gerador do ITCMD. A outra questão 2 aqui da prova de vocês. Quando? Quando acontece o fato gerador do nosso ITCMD? 1. Na transmissão causa-mortes, na data da abertura da sucessão. Acabei de falar dela. Quando que abre a sucessão? Com a morte do decujus. Então, a abertura da sucessão legítima ou da sucessão testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória e na instituição do fideicomisso, veja que o fideicomisso apareceu aqui, né? Ou também na instituição de usufruto.
Então, nessas situações, nós temos a incidência do nosso imposto. Na substituição de fideicomisso, professor, apareceu a substituição. Então, aqui é a primeira data da morte, a letra A. Substituição do fideicomisso. Professor, o que é o fideicomisso? O fideicomisso é uma sucessão dada por um ato de vontade de cônjuge. Então, nós temos o fideicomitente, nós temos o fiduciário e nós temos o fideicomissário. Nomes bonitos, hein? O fideicomitente é o famoso de cujus. Ele deixa um ato de vontade. Eu quero deixar os meus bens, eu quero deixar meus bens para a prole eventual, prole eventual dos meus netos. Ou seja, eles ainda nem foram concebidos, os meus netos. Mas eu quero deixar um dinheiro para eles, para a prole eventual. Ou seja, ao tempo da minha morte, ou seja, quando eu partir, eles ainda não foram nem concebidos. Isso é prole eventual. Então, eu vou deixar para quem? Para um fiduciário. O que é o fiduciário? É o garantidor. Então, ele fala assim, quando ficar com o fiduciário, já teve fato gerador. Ele já está o bem na posse do fiduciário. Sob uma determinada condição. Eu vou ter netos e os netos vão receber depois. Isso é a substituição do fideicomisso, ou seja, vai haver um novo fato gerador. Quando, a princípio, o fiduciário for entregar ao fideicomissário através do implemento da condição. Qual que é a condição? Nascerem com vida. Qual que é a condição? Completarem 18 anos. A condição vai ser algo feito através do testamento. Então, por isso que ele fala, nós temos fato gerador na morte do de cujus, fideicomitente, então a abertura da sucessão, e nós temos fato que é a instituição do fideicomisso, e nós temos fato gerador também na condição seguinte, quando o fiduciário entregar ao fideicomissário. Bom, letra C. Ocorrência do fato jurídico ou da formalização do ato jurídico nos casos não previstos nas alíneas A e B. Então, pode ser que a gente use uma forma genérica e veja que na ocorrência desse fato jurídico ou ato jurídico também tem um momento de incidência do tributo. Agora, nas situações de transmissão por doação, quando acontece fato gerador do nosso TCMD? Na instituição do usufruto. Nós vimos lá que no usufruto você vai ter o usufrutuário e no proprietário. Na instituição desse usufruto, nós temos o fato gerador. Na lavratura do contrato de doação, nós temos fato gerador. Ainda que seja o adiantamento da legítima. O que é o adiantamento da legítima, professor? Olha aí para mim. A legítima é o direito dos herdeiros necessários, os filhos, os netos, bisnetos, ou o direito dos ascendentes, ao patrimônio do de cujus. Você adiantar a legítima é você, a princípio, doar em vida aquilo que seria o direito deles pós-morte. Como assim, professor? O avô está próximo a falecer e chama os netinhos e fala assim, já vou deixar a parte de cada um. Está aqui o contrato de doação lavrado em cartório. Então, nós temos um fato gerador aqui, a transmissão por doação, adiantando o que seria feito somente após a morte. É na lavratura desse contrato que incide o nosso ITCMD. Adiantamento de legítima é fato gerador doação. Volta para a telinha. Letra C. Desistência da herança ou do legado em favor de pessoa determinada. Eu desisti da herança em favor de uma pessoa determinada. É a renúncia translativa ou renúncia em favor de terceiro. Né? É a renúncia em favor de terceiro. Letra D. A homologação da partilha ou adjudicação decorrente de inventário, divórcio ou dissolução de união estável em relação aos excedentes de meação ou quinhão que beneficiaram uma das partes. Então, se houver uma homologação de uma partilha ou adjudicação, quanto a excedentes de meação, no caso de dissolução de casamento, ou de quinhão, no caso da herança, o fato gerador vai se dar nessa homologação. Ainda na transmissão por doação, na data da lavratura da escritura pública de partilha ou adjudicação extrajudicial. Então, na idade, você tem partilhas hoje feitas por escritura pública. É a partilha extrajudicial, né? A adjudicação extrajudicial. Então, quando que vai ser o momento do fato gerador? Na data da lavratura dessa escritura lá no cartório.
Então, quando você lavrar a escritura no cartório, incide o imposto decorrente de inventários, divórcios, dissolução de união estável, em relação aos excedentes de meação e de quinhão que beneficiaram uma das partes. A linha F. No momento do arquivamento na Junta de Comércio do Estado do Espírito Santo, a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, a JUSES, né? Então, no momento do arquivamento na Junta Comercial, na hipótese de transmissão de cotas de participação em empresas ou patrimônio de empresário individual. Olha aqui para mim. Aqui está um fato gerador que às vezes é difícil de pegar, mas é importante. Muitas pessoas estão fazendo algum tipo de empresa só para poder constar os seus patrimônios físicos, né, da pessoa física ali na empresa, então vira patrimônio da pessoa jurídica, e depois, antes de falecer, elas doam aquele patrimônio, ou seja, aquelas ações, para os seus filhos, tentando evitar de alguma forma a incidência do ITCMD, mas não tem como evitar. Na realidade, está tendo uma doação patrimonial e, na realidade, tem a incidência do imposto, tá certo? Então, na realidade, por isso que a JUSES tem a obrigação de prestar informações ao fisco dessas transmissões feitas por doação. Aí eles, para fugirem do ITCMD, eles dizem que foi comprado por um preço, uma bagatela. Então o camarada compra uma ação lá da empresa, o apartamento que está lá vinculado à empresa custa R$1 milhão e ele vende a ação por R$10. Aí diz, não tem ITCMD, mas tem transmissão, rolo, vai na telinha. E eles colocam isso como uma situação de um furo, né, na legislação, mas daqui, ó, no Estado do Espírito Santo, ele fala assim, quando houver o arquivamento dessa transmissão de cotas de participação, nós vamos fazer incidir o imposto. O que mais que ele diz aqui para nós? Né? No momento da formalização do ato ou negócio e nos casos não previstos nas alíneas A a F. Então, quando houver a formalização do ato ou negócio, já é o suficiente. Ou no momento do ato ou negócio jurídico, nos casos em que não houver formalização. Então, fechamos aqui as hipóteses do fato gerador ocorrer. Agora, já que a gente viu as não incidências no nosso ITCD, é interessante que você saiba que nós também temos essa seria a segunda questão da prova de ITCD, seria as situações das isenções, aliás, a terceira, né? A primeira nós falamos da competência, a segunda nós falamos do aspecto temporal, a terceira seria a respeito das isenções. Então, aonde nós temos isenção do nosso ITCMD aqui no nosso estado? Nós temos isenção tanto causa-mortes quanto por doações. Então, nas isenções causa-mortes, inciso 1, o imóvel quando destinado exclusivamente à moradia. Então, primeiro a gente tem que lembrar que as isenções aqui, assim como no IPVA, são condicionadas. Imóvel destinado exclusivamente à moradia do herdeiro legatário. Então, ele é exclusivo para moradia. O limite é 200 mil VRTS, valor de referência do Tesouro Estadual, desde que não possua outro imóvel. Não possua outro imóvel. Então, na verdade, são 3 as condições primeiras aqui. É exclusivamente para moradia do herdeiro legatário. O valor de 200 mil VRTS, que hoje ultrapassa R$600 mil, e não possua outro imóvel. Letra B. Imóvel cujo valor não ultrapassar 20 mil VRTS, desde que seja o único transmitido. Então, 20 mil vezes 3,6, estamos falando aí de uns R$75 mil. Letra C, imóvel agora rural, olha lá, rural, com área não superior a 25 hectares, então as condições, né? Então a gente já tem o imóvel que é da área rural, a área não pode ser acima de 25 hectares, cuja exploração de solo dependa do sustento da família, então a sua administração é para sustento. A família de quem? Do herdeiro ou do cônjuge superstite. Falei para você que cai na prova a expressão cônjuge sobrevivente. A que tenha cabido por partilha e também que não possua outro. Então, na verdade, aqui nós temos 3 situações de bens imóveis que estão amparados por isenção do ITCMD e eles estão totalmente condicionados. Olha aqui para mim, por que cai esse tipo de questão na prova de vocês? Porque efetivamente o avaliador sabe que o aluno tem uma dificuldade maior de decorar quais são as situações para que a isenção aconteça e é muito fácil fazer pegadinha a respeito dessas situações
para a prova dos senhores. Então, temos que ter todo o cuidado aqui para não cair nessas tipos de pegadinha que o pessoal tenta fazer com vocês. Mas não terminamos aqui a lista de isenções, ainda temos mais para a gente falar na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!